Hoje na nossa campanha do Voto 112 nós vamos falar sobre o Salmo 77 e essa é uma mensagem que é para o coração que está aflito, para aquela pessoa que está no momento de espera, que não está vendo ainda as respostas na sua vida e que precisa de um renovo. Então, se você está passando por alguma situação difícil assim, por um momento talvez demorado de espera, eu quero compartilhar essa mensagem com você e eu creio que ela vai atingir o seu coração. Ele começa dizendo nos versículos 1 e 2: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Então, ele começa primeiro já nos dando uma resposta, mesmo no momento de angústia, no momento em que ele está se sentindo cansado, a sua alma está abatida, ele não desiste de orar. Ele começa a sua palavra dizendo: eleva a Deus a minha voz, aí ele clama, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Então, nos momentos de luta, de dificuldade, nos momentos em que o desânimo pode abater a gente, porque aquela resposta que a gente está esperando aí não chegou, porque às vezes a gente não está nem vendo qual é a possibilidade de uma solução, de uma resposta, mesmo nesses momentos, a gente precisa manter o coração firme na oração. Não se esquecer que Deus é poderoso, que Deus vai nos atender, não se esquecer nunca da importância da perseverança, de ficar firme nos momentos de luta. Versículo 3 ao 7, ele mostra mais um pouco dessa angústia que ele está passando. Ele diz assim: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Veja a intensidade da luta que ele está passando. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Quer dizer, Deus não vai voltar a nos abençoar? Ele mostra aqui aquela situação em que você chega a perder o sono, em que você não consegue dormir e fica pensando, os problemas te acompanham durante o dia e quando você vai dormir você continua pensando neles e não encontra uma solução. Mas o que é que ele faz? Mais uma dica para você, se você estiver passando por um momento desses. Ele começa a lembrar do que Deus tem feito. Mas ele não lembra somente como uma saudade, como um sofrimento de pensar que no passado Deus agiu e agora não age mais. Quando ele lembra do que Deus fez, ele começa então a animar o seu coração. E olhar para aquilo que Deus já fez é uma das melhores coisas que a gente deve fazer quando a gente não está vendo Deus fazer nada. Olhar para aquilo que Deus já fez faz com que a gente tenha certeza de que Deus é eterno, Ele é poderoso, Ele não mudou, então Ele vai voltar a nos abençoar. Por isso ele pergunta: acaso não torna a ser propício? Quer dizer, Deus não vai voltar a me abençoar? Vai sim, com certeza. Ele pergunta: cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? E a resposta é: claro que não. As promessas de Deus continuam firmes, continuam à sua disposição. Creia nas promessas de Deus e você vai ver a sua bênção. Mais adiante, no versículo 11, ele diz mais uma vez: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele começa então a olhar para Deus. E olhar para Deus em vez de olhar para os problemas é a melhor coisa que você pode fazer. Então, creia nessa mensagem do Salmo 77. Mesmo nos momentos mais difíceis, angustiosos, nos momentos em que a bênção de Deus parece demorar tanto que a gente começa a se cansar, começa a perder o sono, como o salmista estava perdendo, você pode ainda olhar para Deus, lembrar-se de tudo que Deus já fez, e isso vai renovar a tua vida, vai renovar a tua fé. E o último versículo diz: o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele está olhando para aquilo que Deus já fez, e ele sabe que a mão de Deus ainda está sobre a sua vida. Hoje você vai ter ainda um bônus nessa mensagem, 1 minutinho de uma música do apóstolo Lamartine baseado nesse texto, para que você reflita, para que Deus possa tocar no seu coração.